Um rabino idoso me ensinou um método que mudou para sempre minha relação com o dinheiro e com a energia da minha casa, usando algo que todos temos na cozinha, mas que quase ninguém utiliza da forma correta. Se você sente que o dinheiro não chega à sua vida, que as oportunidades se fecham antes mesmo de se abrirem, ou que sua casa carrega um peso invisível que o esgota, escreva nos comentários: corto com a escassez e abro as portas da minha prosperidade. Eu vivia em uma casa que parecia engolir tudo de bom antes que pudesse criar raízes. Trabalhava sem parar, mas o dinheiro desaparecia como água entre os dedos. Toda vez que algo promissor estava prestes a acontecer, se desfazia no último momento. As contas se acumulavam sem controle. As discussões com minha parceira se tornaram constantes, e um cansaço profundo se instalou em cada canto da minha vida. Não era apenas esgotamento físico, era algo mais profundo, mais escuro, como se o próprio ar da minha casa me rejeitasse. Como se as paredes guardassem a memória de todos os fracassos, de todas as frustrações, de todos os sonhos que morreram antes de nascer. Os meses passavam e a situação piorava. Todas as manhãs eu acordava com a esperança de que aquele dia seria diferente, mas, ao cair da noite, me encontrava no mesmo lugar, preso em um ciclo que parecia não ter saída. Tentei de tudo. Troquei de trabalho, reorganizei minhas finanças, até mudei os móveis de lugar, achando que talvez algo na distribuição do espaço estivesse errado. Nada funcionou. O dinheiro continuava escorrendo, as oportunidades continuavam se fechando e aquele peso invisível continuava me esmagando. Um dia, desesperado e à beira da rendição, lembrei-me de algo que minha avó costumava dizer antes de morrer. Ela falava de um rabino que vivia nos arredores da cidade, um homem de profundo conhecimento que ajudava quem enfrentava momentos difíceis. Não era um conselheiro comum. Não fazia sermões, nem recitava textos religiosos. Simplesmente compartilhava sabedoria antiga, métodos que haviam funcionado por gerações, ferramentas práticas para reorganizar a vida quando tudo parecia desmoronar. Decidi visitá-lo. Não tinha nada a perder. Cheguei à casa dele em uma tarde cinzenta de outono. Era uma construção simples, cercada por árvores antigas e por um silêncio que contrastava com o barulho constante da minha mente. O rabino me recebeu sem perguntas. Era um homem mais velho, de olhar tranquilo, porém penetrante, de poucas palavras, mas de presença poderosa. Convidou-me a sentar e esperou. Contei tudo a ele. Falei do dinheiro que não chegava, das oportunidades que desapareciam, do peso que eu sentia em casa, da desesperança que crescia a cada dia. Ele ouviu em silêncio, sem interromper, sem julgar, sem oferecer soluções rápidas. Quando terminei, levantou-se devagar. Caminhou até um pequeno armário de madeira entalhada e tirou um frasco de vidro vazio. Colocou-o à minha frente com um cuidado que parecia exagerado para um objeto tão simples. Mas em suas mãos, aquele frasco deixou de ser simples, tornou-se algo sagrado. A sal, disse-me com voz firme, porém serena, é o mineral mais antigo que a humanidade conhece. Desde tempos imemoriais, os sábios a utilizavam para preservar o que precisava durar, para purificar o que estava contaminado, para marcar limites entre o sagrado e o profano. Mas o que poucos sabem, o que se perdeu ao longo das gerações, é que a sal também é uma guardiã silenciosa. Ela absorve o que não se vê, o que flutua no ar da sua casa, as emoções densas, as intenções negativas, os pensamentos sombrios, e tudo isso ela arrasta para a terra para que seja neutralizado. Suas palavras ressoaram em mim de uma forma estranha. Não eram palavras novas, mas eu as senti como se as estivesse ouvindo pela primeira vez. Ele me explicou que nossas casas não são apenas estruturas de concreto, tijolo e madeira. São recipientes vivos de energia. Tudo o que acontece dentro delas deixa uma marca. Cada palavra dita com raiva, cada lágrima derramada na solidão,
cada medo pensado na escuridão da noite, cada frustração engolida em silêncio. Tudo isso se impregna nas paredes, nos móveis, nos cantos, nos espaços onde a luz quase nunca chega. Com o tempo, continuou o rabino, esse acúmulo se transforma em um bloqueio invisível. É como uma camada de poeira que você não consegue ver, mas que impede a entrada de algo novo. E então, a vida estagna. O dinheiro não flui, porque não há espaço para ele entrar. As oportunidades não chegam porque a porta está fechada por dentro. A paz não se estabelece porque o ambiente está saturado do velho, do denso, do não resolvido. Ele me contou que a abundância não é algo que se conquista fora, no mundo, lutando e forçando. A abundância é algo que se convida e só pode entrar em um espaço que esteja limpo, preparado, aberto. Se a sua casa está saturada de energia estagnada, disse-me, a prosperidade não encontrará por onde entrar. É como tentar encher um copo que já está cheio de água suja. Primeiro é preciso esvaziá-lo. Primeiro é preciso limpar. Então ele me ensinou o método. Não era complicado, não exigia objetos estranhos nem rituais elaborados. Não era necessário recitar palavras em línguas antigas, nem seguir passos impossíveis de lembrar. Exigia apenas 3 coisas: intenção clara, silêncio absoluto e profundo respeito pelo processo. Disse-me que eu deveria pegar um frasco de vidro transparente, um que permitisse ver seu interior sem distorções. Nada de plástico, nada de metal. O vidro é um material neutro, não interfere na energia, não a bloqueia nem a distorce. É como uma janela limpa que deixa a luz passar sem alterá-la. Lave o frasco apenas com água limpa, instruiu-me. Não use sabões nem perfumes, apenas água pura. Enquanto o lava, visualize que está limpando qualquer marca do passado, qualquer energia anterior que aquele objeto possa ter tido. Seque-o bem e depois encha-o até a metade com sal grosso. Não sal fino de mesa, sal grosso, sal marinho não refinado, aquele que conserva todos os seus minerais, toda a sua estrutura cristalina intacta. Esse é o que tem poder, porque não foi processado, não foi alterado, continua sendo exatamente o que a terra criou. Ele explicou que enquanto eu enchesse o frasco, deveria respirar profundamente, nada de pressa, nada de fazer por fazer. Cada grão de sal que caísse no frasco deveria cair com consciência. Não pense no que você não quer, advertiu-me. Não pense nas dívidas, nos problemas, nos bloqueios. Pense no que você deseja que entre na sua vida. Abundância, paz, oportunidades, saúde. Não diga isso em voz alta. Apenas sinta no seu peito, como se já estivesse acontecendo, como se já fosse real. A sal não entende palavras, mas entende intenção. E a intenção é a ponte entre o invisível e aquilo que se manifesta. Depois veio a parte mais importante, a que muitos ignoram e por isso fracassam. Ele disse que eu deveria colocar o frasco em um local específico. Não servia a qualquer canto. Não se tratava de colocar o frasco no primeiro espaço disponível e esperar milagres. A casa tem pontos-chave onde a energia se move de maneiras particulares, onde entra, onde sai, onde se estagna. Conhecer esses pontos é a diferença entre um ritual que funciona e um que não produz nada. A entrada principal da sua casa, explicou-me, é o ponto onde tudo o que é externo penetra no seu espaço íntimo. Tudo o que atravessa essa porta, pessoas, pensamentos, emoções alheias, problemas do mundo, entra diretamente no coração do seu lar. Se você colocar o frasco próximo a essa entrada, estará instalando um filtro invisível que retém o que é denso, pesado, negativo e permite que passe apenas o que traz paz, apenas o que soma. Mas havia outro lugar, disse-me ele, onde a energia se estagna com mais força, com mais persistência. Os cantos escuros, continuou.
Esses espaços esquecidos onde quase nunca entra luz, onde o pó se acumula, onde ninguém presta atenção. Atrás dos móveis que nunca são movidos, nos espaços sob as escadas, nesses pequenos vazios arquitetônicos que existem em todas as casas. É ali que vive o bloqueio mais profundo, o mais antigo. É ali que a energia apodrece como água parada. Se você colocar o frasco em um canto escuro, estará indo direto à raiz do problema. Então, ele me contou a história de uma mulher que o havia procurado anos antes. Ela sentia que sua casa a estava destruindo lentamente. Não havia violência física, não havia gritos constantes, mas existia uma tensão permanente que envenenava cada momento. Seu marido chegava todas as tardes com a testa franzida, incapaz de sorrir, incapaz de relaxar. Seus filhos brigavam sem motivo aparente por coisas insignificantes que terminavam em choros e portas batidas. E ela mesma havia deixado de dormir bem. Todas as noites se deitava exausta, mas acordava ainda mais cansada, como se durante o sono estivesse carregando pedras invisíveis. O rabino lhe deu o mesmo conselho que agora estava me dando. Ela voltou para casa e colocou um frasco de sal em um canto escuro da sala, atrás de um móvel que não era movido havia anos. Não contou a ninguém o que havia feito. Não publicou nas redes sociais. Não comentou com as amigas. Simplesmente fez em silêncio e confiou. No início, nada de visível aconteceu. A vida seguiu igual. Mas, após uma semana, o marido chegou sorrindo pela primeira vez em meses. Nada de extraordinário havia acontecido no trabalho. Ele simplesmente se sentia diferente ao atravessar a porta de casa. Após 2 semanas, as crianças começaram a brincar juntas em vez de brigar. Construíram uma torre com blocos e passaram a tarde rindo. Após um mês, ela mesma se sentiu transformada, mais leve, como se alguém tivesse tirado um peso invisível de seus ombros. Dormia profundamente. Acordava renovada. A casa inteira respirava de forma diferente. Quando voltou para agradecer ao rabino, ele a interrompeu antes que ela falasse. Não me agradeça, disse-lhe. O sal apenas fez o que sabe fazer há milênios. Você foi quem abriu a porta para que funcionasse. Você foi quem teve a intenção correta, quem respeitou o processo, quem confiou sem duvidar. Essa frase ficou gravada na minha memória como uma tatuagem invisível, porque o rabino estava me dizendo algo profundo, algo que vai além do ritual em si. Ele estava dizendo que o poder não está nos objetos, está em nós. O frasco não tem poder mágico por si só. O sal não é um amuleto milagroso. O poder está em quem realiza o ritual, na consciência com que é feito, na intenção que se deposita, no respeito com que cada passo é tratado. Um frasco de sal nas mãos de alguém que duvida, que o faz por compromisso social, que espera resultados sem se comprometer internamente, é apenas um frasco com sal. Mas nas mãos de alguém que entende o princípio, que confia no processo, que se abre genuinamente para receber, esse frasco se transforma em um portal. Antes de eu ir embora, o rabino me deu uma última instrução, a mais importante de todas. Olhou-me fixamente nos olhos e disse com voz grave: não conte isso a ninguém. Faça em absoluto silêncio. O segredo tem poder, justamente porque é protegido da interferência. Cada vez que você explica um ritual, cada vez que o compartilha publicamente, abre a porta para que entrem opiniões, dúvidas, ceticismos, invejas, e essas frequências alheias contaminam sua intenção, enfraquecem-na, corrompem-na. Os sábios de todas as tradições sempre trabalharam em segredo. Não porque fossem egoístas, mas porque entendiam que o silêncio é um escudo que protege o sagrado do profano. Você deve fazer o mesmo. Naquela mesma noite, quando cheguei em casa, esperei que todos dormissem. A noite tem algo especial que o dia não tem. É o momento em que o mundo para, em que as vozes se calam, em que a energia frenética do dia se acomoda e descansa.
Nesse silêncio universal, a intenção encontra espaço para criar raízes sem competir com 1000 distrações. É como plantar uma semente em terra quieta, em vez de fazê-lo em meio a uma tempestade. Lavei um frasco de vidro que havia pertencido à minha avó. Era um objeto simples, sem adornos, mas carregava a memória de sua presença. Enquanto o lavava sob a água fria, visualizei que estava limpando qualquer marca do passado, qualquer energia antiga que pudesse estar aderida às suas paredes transparentes. Sequei-o com cuidado e comecei a enchê-lo com sal grosso. Cada grão que caía ressoava no silêncio da minha cozinha como uma pequena promessa. Respirei profundamente a cada punhado. Não pedi nada em voz alta. Apenas senti no meu peito a imagem de uma vida em que o dinheiro fluía com naturalidade, em que meu lar era um refúgio e não um peso, em que as oportunidades chegavam sem resistência. Procurei um canto escuro da minha sala, atrás de um sofá que quase nunca movíamos. Aquele espaço estava esquecido havia anos, acumulando pó, acumulando esquecimento, acumulando quem sabe quais energias estagnadas. Ali coloquei o frasco com um cuidado quase religioso, como se estivesse depositando algo verdadeiramente sagrado. Não contei a ninguém, não fotografei, não publiquei, não esperei aplausos nem validação externa. Apenas confiei no processo que o rabino havia me ensinado. Nos primeiros dias, nada de evidente aconteceu. Minha vida seguia igual na superfície, mas algo sutil estava mudando por baixo. O ar da minha casa parecia diferente, mais limpo, mais leve, como se alguém tivesse aberto uma janela invisível e o vento tivesse varrido algo denso que se acumulava havia anos. Minha parceira deixou de chegar irritada do trabalho. As conversas que antes terminavam em discussões, agora fluíam com mais calma, com mais paciência. Eu mesmo comecei a dormir melhor, a acordar com menos peso no peito, com menos angústia na garganta. Na segunda semana, recebi uma ligação inesperada. Um projeto que eu havia proposto meses antes e que considerava completamente esquecido foi aprovado. O pagamento era consideravelmente maior do que eu havia pedido originalmente. Uma semana depois, um amigo me devolveu dinheiro que eu havia emprestado anos atrás e que já dava por perdido. Eu não havia lembrado a dívida. Simplesmente um dia, ele me ligou e disse: "Sei que já faz muito tempo que eu deveria ter te pago. Aqui está." Não eram coincidências isoladas. Era o universo se reorganizando, abrindo caminhos que antes estavam bloqueados, limpando rotas que a energia estagnada havia fechado. Se você quer que esse conhecimento se expanda e chegue a mais pessoas que precisam dele, inscreva-se neste canal e ative as notificações. Aqui continuamos compartilhando sabedoria ancestral que transforma vidas de forma concreta e prática. Ao completar exatamente um mês, como o rabino havia indicado, troquei o sal, retirei-o do frasco com cuidado e o observei. Parecia diferente. Mais escuro em algumas áreas, como se tivesse absorvido algo invisível, porém real. Levei-o para fora de casa e o enterrei em um jardim distante, longe do meu lar. Aquele sal havia feito seu trabalho. Havia absorvido tudo o que era denso, tudo o que estava estagnado, tudo o que impedia a abundância de fluir. Devolver-lo à terra era permitir que a natureza o neutralizasse, o transformasse, o reintegrasse ao ciclo natural. Preparei um novo frasco e repeti o ritual com a mesma consciência, com o mesmo respeito, porque a limpeza energética não é algo que se faz uma vez e se esquece para sempre. É um compromisso contínuo com o seu próprio bem-estar, com a saúde do seu espaço, com a abertura para aquilo que você deseja receber. Com o tempo, comecei a notar outros sinais mais sutis, mas igualmente poderosos. Meus sonhos mudaram radicalmente. Antes, eu sonhava com angústia, com dívidas que cresciam, com portas fechadas que eu não conseguia abrir. Agora sonhava com espaços abertos, com luz intensa, com caminhos livres que se estendiam até o horizonte.
Um dia sonhei que caminhava por um campo infinito cheio de trigo dourado sob um sol radiante. O vento movia as espigas, criando ondas de ouro. Acordei com uma sensação de paz profunda que não sentia havia anos. E naquela mesma semana, recebi uma oferta de trabalho que mudou completamente minha situação econômica, que transformou minha realidade de forma inesperada, mas perfeita. O rabino estava certo em tudo. O sal não era magia infantil nem superstição sem fundamento. Era um princípio ancestral. Um princípio que entende que vivemos imersos em energia, que essa energia se acumula e se estagna como o pó, e que existem ferramentas antigas, simples, acessíveis a qualquer pessoa, que permitem limpá-la e renová-la. O sal, com sua estrutura cristalina perfeita, com sua natureza preservadora e purificadora, atua como um ímã que atrai o que é denso, pesado, negativo e o retém até que seja retirado do espaço. Mas ele só funciona, só produz resultados tangíveis, se quem o coloca entende que não está fazendo um truque de entretenimento, mas participando conscientemente da reorganização profunda da própria realidade. Há algo crucial que preciso te advertir antes de você tentar isso. O maior inimigo desse ritual não é o sal errado, nem o frasco incorreto, nem o lugar imperfeito. O maior inimigo é a dúvida. Essa voz interna insidiosa que sussurra constantemente. Isso não vai funcionar. É só sal comum. Como um objeto tão simples, tão cotidiano, pode mudar algo tão complexo quanto a minha vida? Cada vez que essa voz fala, cada vez que você lhe dá atenção, cada vez que lhe concede poder, você corta os fios invisíveis que conectam sua intenção ao resultado que busca. A dúvida é como estática em um sinal de rádio. Ela enfraquece a frequência até que desaparece por completo e não chega a lugar nenhum. Não te peço que acredite cegamente sem se questionar. Não te peço que finja uma fé que não sente. Peço que se abra. Que dê ao processo uma oportunidade real, genuína, sem sabotá-lo por dentro. Que silencie o ceticismo automático tempo suficiente para que algo novo, algo diferente, possa acontecer. A fé verdadeira não é certeza absoluta. É abertura, é disposição, é dizer internamente: não sei se isso vai funcionar, mas vou respeitar cada passo como se fosse importante. Vou tratar isso com seriedade. Vou confiar no processo, mesmo sem entender completamente como ele funciona. Você também deve se proteger da impaciência destrutiva. Coloca o frasco numa segunda-feira à noite e na terça de manhã já quer ver resultados gigantes. Quer que chova dinheiro do céu. Quer que sua vida mude radicalmente em 24 horas. Mas mudanças profundas, mudanças que duram, mudanças que transformam desde a raiz, não funcionam assim. São como uma árvore que primeiro precisa criar raízes fortes no invisível, na escuridão da terra, antes de brotar em direção à luz. Dê pelo menos um mês completo. Um mês sem mexer, sem tocar, sem questionar a cada 5 minutos. E, ao final desse mês, compare com honestidade. Observe como você se sente. Veja o que mudou na sua vida, no seu ambiente, nas suas oportunidades. Talvez não seja uma mudança espetacular que te torne milionário da noite para o dia, mas ela estará ali. E essa pequena mudança, essa pequena abertura, é a semente de algo muito maior que está por vir. Lembro-me de um homem que conheci vários meses depois de ter feito meu próprio ritual. Estávamos em uma reunião casual e, de alguma forma, o assunto acabou indo para métodos de melhorar a energia da casa. Ele me contou, frustrado, que havia tentado algo parecido com sal, mas que não tinha funcionado de jeito nenhum. Perguntei com curiosidade genuína o que exatamente ele havia feito. Ele disse que tinha colocado o frasco como haviam indicado, mas que todos os dias passava por ali pensando: que bobagem ridícula! Isso não vai mudar absolutamente nada. É só superstição barata. Em uma semana, incapaz de suportar o próprio ceticismo, tirou o frasco e jogou fora.
O problema não foi o ritual, não foi o sal, não foi o frasco. Foi ele mesmo sabotando deliberadamente a própria transformação com sua incredulidade corrosiva, com sua resistência mental, com sua incapacidade de se abrir para algo que não compreendia totalmente. Por isso o silêncio é tão vitalmente importante. Você não apenas protege o ritual das opiniões alheias, das zombarias, do ceticismo externo. Você também o protege da sua própria dúvida interna. Porque, quando não precisa explicar isso a ninguém, quando não precisa justificar publicamente, quando não precisa defender sua decisão diante de amigos céticos ou familiares zombeteiros, também não precisa defendê-la constantemente diante de si mesmo. Você simplesmente faz com convicção e confia no processo sem questioná-lo até a exaustão. O rabino me ensinou algo fundamental que nunca esquecerei. Ele disse que os rituais mais poderosos de toda a história da humanidade sempre foram feitos em absoluto segredo. Os sábios antigos não trabalhavam diante de multidões expectantes. Não explicavam cada detalhe do que faziam a qualquer um que quisesse ouvir. Não buscavam validação externa, nem aplauso público. Agiam em profundo silêncio, protegidos pela discrição sagrada. E os resultados do seu trabalho falavam por si mesmos, sem necessidade de propaganda. Você deve fazer exatamente o mesmo. Este é o seu caminho pessoal para a abundância. E os caminhos mais sagrados, os mais transformadores, são sempre percorridos em solidão consciente. Agora é a sua vez de agir. Não permita que esse conhecimento fique apenas como uma informação interessante que você consumiu e esqueceu. Informação sem ação concreta é apenas entretenimento passageiro. Vá hoje mesmo à sua cozinha. Procure um frasco de vidro transparente, um que você goste, um que sinta que é o correto. Encha-o até a metade com sal grosso. Escolha conscientemente o lugar certo, perto da sua entrada principal, ou em um canto escuro onde você intua que a energia está estagnada há anos. Coloque-o quando todos estiverem dormindo, com intenção absolutamente clara, com profundo respeito pelo que está fazendo. E depois, isso é crucial, deixe-o trabalhar em paz, sem interrupções. Durante o primeiro mês completo, não o verifique com ansiedade. Não o mova para ver o que acontece. Não o toque com desconfiança. Confie genuinamente que ele está fazendo seu trabalho invisível, limpando camadas de energia que você nem sabia que existiam. E quando finalmente perceber que algo mudou, que o ambiente da sua casa se sente inequivocamente mais leve, que as oportunidades começam a surgir de formas inesperadas, que seus sonhos se tornam mais tranquilos e esperançosos, você saberá com certeza que a abundância já não está apenas do lado de fora, tentando desesperadamente entrar. Ela já está dentro, se instalando confortavelmente na sua vida, criando raízes na sua nova realidade. Vá agora mesmo aos comentários e escreva com total convicção: a prosperidade flui para mim agora. Não escreva mecanicamente apenas por escrever algo. Sinta isso no seu peito enquanto digita. Acredite com cada célula do seu ser. Declare como uma verdade que já está acontecendo, porque as palavras têm poder real quando são pronunciadas com convicção absoluta, e quando você as declara assim, o universo inteiro responde, reorganizando-se para torná-las realidade. Se esse tipo de ensinamento te ajuda a organizar sua vida desde a raiz e a voltar ao seu centro, inscreva-se no canal para continuar aprendendo. Este espaço existe para isso. Compartilhar ferramentas que te ajudem a sustentar clareza, equilíbrio e direção no seu dia a dia. Um rabino me ensinou uma prática ancestral para neutralizar aqueles que me desejavam o mal, para me proteger das sombras que eu carregava sem saber de onde vinham e para cortar pela raiz toda inveja, bloqueio ou ataque que estivesse afetando minha vida sem que eu conseguisse explicar com palavras. Se você sente que há pessoas trabalhando contra você, que algo invisível te freia ou que carrega uma energia que não lhe pertence, escreva nos comentários:
corto todo vínculo com meus inimigos e recupero minha paz. Essa frase é um decreto, uma declaração de que você não permitirá mais que ninguém interfira no seu caminho. Há anos, eu vivia em um estado de alerta permanente. Não conseguia explicar com clareza, mas sentia que algo não ia bem. Havia dias em que tudo se complicava sem motivo. Projetos que caíam no último momento, relações que esfriavam de repente, oportunidades que se desfaziam justo antes de se concretizarem. E o pior de tudo era que eu não podia apontar o dedo para ninguém. Não havia um culpado visível, apenas uma sensação constante de que alguém, em algum lugar, desejava meu fracasso. Tentei ignorar. Disse a mim mesmo que era paranoia, que estava exagerando, que talvez estivesse apenas passando por uma fase ruim. Mas a fase ruim não terminava, ela se estendia, se aprofundava, e toda vez que parecia que as coisas melhoravam, algo voltava a desmoronar. Era como se uma força invisível estivesse sabotando cada passo que eu dava. Foi nesse momento, quando já não sabia mais o que fazer, que encontrei um homem mais velho, um rabino de uma pequena comunidade que conheci quase por acaso. Não fui procurá-lo. Simplesmente, a vida nos colocou no mesmo lugar, no momento exato. Conversamos. Contei a ele o que estava acontecendo comigo, e ele, com uma calma que só a experiência de ter visto muitas vidas atravessadas pelo mesmo tipo de sombra pode dar, me disse algo que nunca esqueci. Você não está louco. O que você sente é real. Há pessoas que podem te afetar sem te tocar, sem falar com você, apenas com o que pensam a seu respeito. Mas também existem formas de cortar isso, formas antigas, formas que funcionam. Ele me falou do vinagre. Explicou que durante séculos, em diferentes tradições, o vinagre foi usado como um elemento de corte, de dissolução, de separação entre o que te pertence e o que outros colocaram sobre você. Não era magia, não era superstição, era um ato simbólico profundo, um gesto que diz ao universo, à sua própria consciência e às forças invisíveis que te rodeiam, que você não está mais disposto a carregar o que não é seu. O vinagre dissolve. O vinagre corta. O vinagre transforma aquilo que toca. E quando você o usa com intenção, quando o combina com outros elementos simples que amplificam seu poder, cria uma ferramenta de proteção tão eficaz que pode mudar completamente a sua realidade em questão de dias. Esse rabino me ensinou um método preciso, um ritual que ele mesmo havia aprendido com seus mestres e que eu pratiquei naquela mesma noite. Não esperei. Não deixei para depois. Sabia que se algo ressoava tão profundamente dentro de mim, era porque eu estava pronto para agir, e eu agi. Segui cada passo exatamente como ele me explicou, e o que aconteceu nos dias seguintes foi algo que não consigo explicar totalmente, mas que posso descrever. Minha vida começou a se organizar. As pessoas que estavam me afetando começaram a se afastar sem que eu precisasse confrontá-las. Os bloqueios se dissolveram. A paz voltou. E, pela primeira vez em muito tempo, pude respirar sem sentir aquele peso invisível no peito. Desde então, compartilhei esse método com muitas pessoas. E todas, absolutamente todas as que o fizeram com seriedade, respeito e intenção clara, relataram mudanças profundas, porque esse ritual não atua no plano do superficial. Ele atua no plano das intenções, das energias, dos vínculos invisíveis que nos conectam a outros, mesmo quando não queremos estar conectados. E hoje eu vou te ensinar exatamente o que aquele rabino me ensinou. Vou compartilhar com você cada detalhe, cada passo, cada palavra, porque acredito que, se você chegou até aqui, é porque já está pronto. É porque algo dentro de você sabe que precisa disso. E é porque você merece viver sem carregar a escuridão que outros tentam colocar sobre você. Esse ritual se chama o ritual do vinagre para derrotar inimigos. E, embora o nome possa soar forte, seu propósito é simples: neutralizar aqueles que te desejam o mal, cortar os vínculos energéticos que te drenam e devolver o controle sobre a sua própria vida.
Não se trata de atacar ninguém. Não se trata de vingança. Trata-se de defesa, de proteção, de dizer ao universo que você escolhe a paz e que tudo o que não vibra nessa frequência deve se afastar de você. Mas antes de começar, preciso que você entenda algo fundamental. Esse ritual funciona porque você decide que ele funcione. Não é o vinagre que tem poder por si só. É você, sua intenção, sua clareza, sua decisão de não permitir mais interferências. Os elementos que você vai usar são símbolos, são ferramentas, mas o verdadeiro motor de tudo isso é você. Agora bem, esse ritual requer 5 elementos básicos, 5 coisas que provavelmente você já tem em casa. Não precisa ir a lugar nenhum especial, não precisa gastar dinheiro, não precisa de objetos raros nem complicados. Tudo o que você precisa está ao alcance da sua mão, e isso não é por acaso. Os rituais mais poderosos sempre são os mais simples, porque sua força não vem de fora, vem de dentro. O primeiro elemento é um frasco de vidro com tampa. Pode ser de qualquer tamanho, embora o ideal seja médio, que caiba confortavelmente na sua mão. Pode ser um frasco de geleia, de café, de conservas, do que for. O importante é que seja de vidro, não de plástico. O vidro não absorve energia, o vidro contém, o vidro sela. E neste ritual, o que você vai fazer é prender dentro desse frasco tudo aquilo que está te afetando, tudo o que você precisa neutralizar. Esse frasco será sua cápsula de isolamento espiritual. Uma vez que você feche a tampa, o que estiver dentro ficará preso, sem capacidade de continuar te prejudicando. O segundo elemento é o vinagre. Qualquer tipo de vinagre serve. Branco, de maçã, de vinho, de arroz, o que você tiver. Não importa a marca, não importa o preço. O que importa é que seja vinagre, porque o vinagre tem uma propriedade ancestral reconhecida há séculos em diferentes culturas. Ele corta, dissolve, separa. Sua acidez não atua apenas no plano físico, atua também no plano simbólico. Quando você mergulha algo em vinagre, esse algo começa a se decompor, a se desfazer, a perder forma. E é exatamente isso que queremos que aconteça com as energias negativas que estão te afetando. Queremos que se dissolvam, que percam poder, que se desintegrem até desaparecer. O terceiro elemento é o sal. 2 colheres grandes, bem cheias. Você pode usar sal grosso, sal fino, sal marinho, sal de cozinha, o que tiver disponível. O sal é usado desde tempos imemoriais como elemento de purificação e proteção. Diz-se que o sal seca o que é escuro, absorve o negativo, cria barreiras naturais contra tudo o que tenta penetrar seu campo energético. Neste ritual, o sal não apenas vai limpar, ele também vai bloquear. Vai formar um muro invisível que impedirá que essas energias retornem a você, porque não basta cortar. Também é preciso proteger, e o sal é a sua proteção. O quarto elemento é a pimenta do reino. 1 colher. Pode ser moída ou em grão. A pimenta do reino tem uma função muito específica neste trabalho: devolver. Ela funciona como um espelho energético. Tudo o que tenham te enviado com má intenção, toda palavra envenenada, todo pensamento escuro, toda inveja, todo desejo de te ver cair, será devolvido à sua origem, não a partir do ódio, não a partir da vingança, mas a partir do equilíbrio, da lei natural de que aquilo que se dá, se recebe. A pimenta se encarrega disso, de fechar o ciclo, de devolver o que nunca deveria ter chegado até você. E o quinto e último elemento é uma folha de papel branco, completamente limpa, sem linhas, sem desenhos, sem manchas, e uma caneta ou marcador de tinta preta, não azul, não vermelha, não lápis, apenas preto, porque o preto, no plano simbólico, sela, é a cor do definitivo, do que não se apaga, do que fica marcado para sempre. E o que você vai escrever nesse papel será uma declaração final, um encerramento, um adeus. Esses são os 5 elementos.
5 símbolos de poder: um frasco que encerra, um vinagre que dissolve, um sal que protege, uma pimenta que devolve e uma tinta preta que sela. Juntos, criam uma ferramenta de proteção tão eficaz que pode transformar sua realidade em apenas 3 dias. Agora bem, antes de começar a preparação do ritual, quero esclarecer algo importante. Você não precisa esperar um dia específico. Não precisa esperar a lua cheia, nem a lua nova, nem uma terça-feira, nem um sábado. Você pode fazer este ritual em qualquer dia, a qualquer hora. Por quê? Porque o verdadeiro motor deste trabalho não é o calendário. É você, a sua intenção, a sua decisão, a sua clareza. Se você sente que precisa fazer hoje, faça hoje. Não adie a sua paz. Não dê mais tempo àquilo que está te drenando. A sua proteção começa quando você decide que começa. Dito isso, se quiser potencializar ainda mais a energia do ritual, pode fazê-lo numa terça-feira ou num sábado. Esses dias, em muitas tradições antigas, estão associados ao corte de energias densas e à proteção espiritual. Mas, repito, não é obrigatório. O que importa é o seu estado interno. Se você está pronto, se sente o chamado, se sabe que precisa disso, então o momento é agora. Procure um lugar tranquilo na sua casa. Você não precisa de um altar, não precisa de velas, não precisa de música, só precisa de um espaço onde possa estar em silêncio consigo mesmo, sem interrupções. Desligue o telefone, desligue a televisão, feche a porta se necessário. Este momento é só seu. É um momento sagrado, não porque haja deuses te observando, mas porque você está olhando para si mesmo, porque está tomando uma decisão consciente de se proteger, e isso merece respeito. Pegue o papel branco e a caneta preta. Este é um dos momentos mais importantes do ritual, porque o que você vai fazer agora não é simplesmente escrever, é libertar. É tirar de dentro de você tudo o que vem carregando em silêncio, tudo o que tem pesado, tudo o que tem te bloqueado. Se você sabe quem são seus inimigos, se consegue nomeá-los, escreva-os, um por um, com nome e sobrenome. Não importa se são 10, se são 5, se é apenas um, escreva todos. E enquanto faz isso, não escreva de forma mecânica. Pare em cada nome. Visualize essa pessoa. Lembre-se do que ela te fez. Lembre-se de como você se sentiu por causa dela. Lembre-se das vezes em que sentiu a energia pesada dessa pessoa sobre você. Deixe essa emoção fluir, não a reprima. Se sentir raiva, está tudo bem. Se sentir tristeza, está tudo bem. Se sentir impotência, está tudo bem. Tudo isso que você sente é combustível. É a energia que você vai transformar. Porque o que você vai fazer agora é transformar essa dor em poder. Mas se você não sabe quem são, se apenas sente que há algo escuro ao seu redor, se percebe que há pessoas falando pelas suas costas, que existem olhares carregados de inveja, que há algo te afetando, mas você não consegue dar um rosto nem um nome, então escreva isto: inimigos visíveis e invisíveis. Essas 4 palavras abrangem tudo, cobrem cada sombra, cada presença oculta, cada intenção mal intencionada, dirigida a você, venha de onde vier. Com essa frase, você prende todos, ninguém escapa. Depois de terminar de escrever, olhe para esse papel, leia-o, sinta o peso do que está escrito ali. E agora, prepare-se para o próximo passo, porque o que vem a seguir é um gesto de puro poder. Pegue o papel com a sua mão dominante, segure-o à sua frente, olhe para ele uma última vez. E agora, com toda a força da sua intenção, amasse-o. Não faça isso com suavidade. Faça com decisão. Aperte-o, esmague-o, pressione com toda a sua força. Esse gesto é mais importante do que parece, porque o que você está fazendo não é apenas amassar um papel.
Você está quebrando o poder desses nomes. Está reduzindo a influência deles. Está dizendo, sem palavras, que eles já não têm controle sobre você, que já não te assustam, que já não te afetam. É possível que neste momento você sinta algo se movendo dentro de você. Talvez seus olhos se encham de lágrimas. Talvez sinta um nó na garganta. Talvez sinta raiva. Deixe sair, não reprima. Isto não é apenas um ritual espiritual, é também um ato de libertação emocional. Você está soltando um peso que talvez tenha carregado por anos, e isso dói, mas é uma dor que cura, uma dor que fecha ciclos, uma dor que liberta. Quando o papel estiver completamente amassado, quando sentir que tirou toda a sua forma original, coloque-o dentro do frasco de vidro, empurre-o até o fundo. Certifique-se de que fique ali, preso, sem saída. Esse papel, com todos esses nomes, com toda essa energia que representava, agora está contido, já não está solto na sua vida, já não está te afetando, está aprisionado. E agora vem a ativação. Agora é quando os elementos entram em ação. Pegue o vinagre e despeje-o lentamente dentro do frasco, até que o papel fique completamente coberto. Enquanto faz isso, visualize que esse vinagre é um ácido espiritual que começa a dissolver cada palavra negativa, cada má intenção, cada pensamento escuro que alguma vez foi dirigido a você. Observe como o líquido cobre o papel. Imagine como tudo aquilo que te afetava começa a se desfazer, a perder força, a enfraquecer. Agora pegue o sal, 2 colheres grandes, coloque-as dentro do frasco. Você verá como afundam no vinagre, como se misturam ao líquido. Enquanto faz isso, diga em voz baixa, ou mentalmente se preferir: com este sal eu os bloqueio. Com este sal eu os afasto. Com este sal eu os neutralizo. Sinta como você ergue um muro ao seu redor. Uma barreira invisível, mas impenetrável. Nenhuma energia densa poderá atravessá-la. Nenhum pensamento tóxico poderá te alcançar. Você está protegido. Agora a pimenta do reino. 1 colher. Polvilhe sobre o conteúdo do frasco. Enquanto faz isso, diga: que todo dano que me tenham enviado retorne a quem o lançou. Que toda sombra volte ao seu dono. A pimenta do reino é o seu espelho. É a sua justiça. É o equilíbrio que se restabelece. Você não está atacando ninguém. Apenas está devolvendo o que nunca deveria ter sido seu. E agora, feche o frasco. Aperte bem a tampa. Certifique-se de que esteja bem selado. Este gesto, embora simples, é profundamente simbólico. Significa que seus inimigos estão contidos, que a energia negativa deles já não está solta, que está presa, controlada, sem acesso a você. Você está retomando o controle do seu espaço energético. E está fazendo isso com total clareza, com plena consciência de que a sua paz não é negociável. Agora segure o frasco com as 2 mãos. Mantenha-o à sua frente. Sinta o peso. Observe o que ele contém. E agora, agite-o. Mas não faça isso suavemente. Agite com força, com decisão. Sacuda-o, como se estivesse despertando o seu poder. Como se cada movimento fosse uma ordem. Como se estivesse misturando dentro desse frasco tudo aquilo que você já não quer carregar. E enquanto o agita, você vai recitar esta declaração 3 vezes. Nenhuma a mais, nenhuma a menos. O número 3 tem um poder especial. Representa fechamento, equilíbrio, transformação. Concentre-se. Respire fundo. E recite com toda a sua fé. Que se afaste quem mente para mim, quem me inveja ou deseja algum mal para mim. Se a sua sombra se aproxima de mim, que se perca em outra esquina. Com isto eu me resguardo. Nada de escuro me faz mal. Na primeira vez que disser, faça-o com clareza. Sinta cada palavra saindo do centro do seu peito. Enquanto pronuncia, visualize como a energia que te afetava começa a enfraquecer. Como se uma força invisível estivesse empurrando para longe
aquelas pessoas que um dia desejaram o seu mal. Agite o frasco com mais intensidade. Este é o seu momento. O seu corpo sabe, a sua alma sabe. Na segunda vez, diga a declaração com mais força. Se puder, em voz alta. Se não, com intenção firme na mente. Sinta como essa proteção começa a te envolver, como se uma camada invisível feita de luz, clareza e firmeza estivesse se formando ao seu redor. E agora, a terceira e última vez. Este é o fechamento. Este é o decreto final. Diga a declaração como se estivesse selando uma porta, como se estivesse marcando um limite definitivo. Que a sua voz fale por você, que a sua energia sustente, que o universo escute. Pare. Segure o frasco por mais alguns segundos entre as mãos. Feche os olhos. Respire profundamente. Sinta. É possível que perceba uma sensação de leveza, uma calma que começa a se expandir, como se algo invisível tivesse se rompido e, ao mesmo tempo, algo novo tivesse sido ativado. Está feito. Este ritual já está funcionando. A energia foi movimentada, o trabalho começou. Agora, procure um lugar escuro e afastado para guardar esse frasco. Deve ser um local onde não entre luz direta, onde não haja circulação constante e onde ninguém mais possa tocá-lo, movê-lo ou sequer vê-lo. Pode ser um armário fechado, uma gaveta profunda, uma caixa lacrada, o fundo da despensa, uma mala que você não usa, o canto mais escondido do seu quarto. O importante é que seja íntimo, invisível e protegido. Este frasco já não é um objeto qualquer. Agora é um container energético. Dentro dele está sendo realizado um trabalho espiritual que não se vê, mas se sente. E você precisa que esse trabalho aconteça em paz. Se outra pessoa o tocar, se você o retirar antes do tempo, se quebrar o silêncio que o envolve, poderá interferir em todo o processo. Por isso, depois de guardá-lo, não o mova novamente, não o olhe, não o agite, não comente, apenas deixe estar. Quanto tempo deve ficar guardado? Exatamente 3 dias completos. Nem 2, nem 4. 3 dias é o tempo perfeito para que a combinação de vinagre, sal e pimenta atue sobre o papel e, por extensão, sobre a energia que ele representa. Se você fez o ritual numa segunda-feira, irá retirá-lo na quinta-feira. Se fez numa sexta-feira, irá retirá-lo na segunda-feira. Conte corretamente. Não pule nenhum dia. Durante esses 3 dias, o frasco trabalha em silêncio. O que há em seu interior começará a se transformar. O vinagre começará a decompor o papel. O sal a absorver a carga. A pimenta a repelir tudo o que não lhe pertence. Pouco a pouco, tudo o que você encerrou ali começará a enfraquecer, a perder força, a se dissolver. E você, enquanto isso, começará a sentir. Pode ser uma paz interior que surge de repente. Um problema que parecia travado e começa a se resolver. Pessoas que te evitavam sem motivo, agora se afastam por conta própria. Conflitos que se apagam sem explicação. Pode até acontecer de alguém que vinha te afetando há muito tempo simplesmente desaparecer da sua vida. E você não precisa fazer mais nada, não precisa falar com ninguém, não precisa enfrentar ninguém. O que você fez já está fazendo o seu trabalho. Lembre-se, nesses 3 dias, a energia não precisa da sua intervenção, precisa da sua confiança. Confie no que você fez, porque o verdadeiro poder não está apenas no vinagre, nem no sal, nem na pimenta. O poder está em você, no fato de você ter ousado agir, se proteger, dizer: isso não entra mais na minha vida. Quando os 3 dias se completarem, vá até o local onde você guardou o frasco, retire-o com respeito, não com medo, não com pressa. Este é o momento de se despedir de tudo aquilo que ele simboliza. Você pode observá-lo por alguns segundos. Talvez note que o conteúdo mudou. O vinagre pode ter escurecido. O papel pode estar quase desfeito. É normal.
Tudo isso são sinais de que o ritual funcionou. A matéria se transformou e, com ela, a energia também. Agora, vá ao banheiro. Abra o frasco. Despeje todo o conteúdo no vaso sanitário. O vinagre, o sal, a pimenta, os restos do papel, tudo. Não deixe nada dentro do frasco. Esvazie-o completamente. E enquanto faz isso, repita estas palavras em voz baixa ou mentalmente. Assim como esta água vai embora da minha vida tudo o que me fazia mal. Assim como a água leva, afastam-se de mim meus inimigos, suas palavras, suas sombras, suas intenções. Assim como flui, assim se libera. Já não me pertence, já não tem poder sobre mim. Observe tudo desaparecer. Olhe com calma. Esse gesto simples, cotidiano, é, na verdade, um ato de libertação profunda. É o fechamento energético de um ciclo que você decidiu cortar. Você capturou o que te fazia mal, conteve, desativou e agora está soltando. Dê a descarga. Sinta como, com esse som, você também leva embora tudo aquilo que já não caminha com você. Essa água que leva os ingredientes não leva apenas matéria, leva memórias, cargas, emoções, interferências. Deixe ir. Depois de esvaziar o frasco, você pode lavá-lo muito bem com água e sabão e reutilizá-lo para qualquer outra coisa. Já não resta energia negativa dentro dele. Ele já cumpriu o seu propósito. Ou, se preferir, pode jogá-lo no lixo ou na reciclagem de vidro. Essa escolha é pessoal. Nenhuma opção é melhor que a outra. O importante é que você entenda que o frasco já não possui nenhum poder residual. O que ele continha já se foi. E com isso, o ritual está completo. Seus inimigos, visíveis e invisíveis, conscientes ou silenciosos, foram neutralizados. Suas más intenções, seus pensamentos sombrios, suas energias envenenadas já não te alcançam. Você realizou um trabalho profundo, simbólico e energético. E agora começa uma nova etapa. Talvez você não note mudanças drásticas imediatamente. Ou talvez note. Algumas pessoas sentem a diferença desde o primeiro dia. Outras percebem como uma calma que se instala pouco a pouco. Mas todos concordam em algo. Algo se liberta. Algo se organiza. Algo se cura. Porque quando você decide se proteger, o universo responde. E você decidiu, não com medo, mas com consciência. Com poder. Com intenção. Agora, há algumas coisas que você deve lembrar para que esse trabalho se mantenha firme, estável e duradouro. Primeiro, mantenha sua energia elevada. Quando você vibra alto, quando se sente em paz, focado, grato e consciente, as energias negativas não conseguem te alcançar com a mesma força. Faça coisas que te façam bem. Ouça músicas que te elevem. Cerque-se de pessoas que te respeitem. Dedique tempo ao que te apaixona. Tudo o que te nutre, te protege. Tudo o que te envenena, te enfraquece. Segundo, não fale sobre o ritual. Este trabalho que você fez é seu, íntimo, privado. Não precisa ser compartilhado, explicado ou validado por ninguém. O silêncio também é uma forma de proteção. Terceiro, se precisar, repita. Este ritual não tem prazo de validade. Se, daqui a alguns meses, você sentir que certas pessoas voltam a interferir na sua vida, ou se surgirem novas energias tentando te desestabilizar, você pode repetir o processo. De fato, muitas pessoas o fazem uma vez por mês como forma de limpeza energética. E quarto, seja grato. Quando perceber que as coisas melhoram, quando notar que o ambiente está mais tranquilo, que você respira com mais leveza, agradeça. Agradeça ao universo, agradeça à vida, agradeça a si mesmo, porque a gratidão amplifica tudo o que é bom. Antes de terminar, quero te pedir algo. Se este ritual ressoou com você, se sentiu que era exatamente o que precisava, volte aos comentários depois de concluí-lo.
Conte que mudanças você percebeu. Não por mim, por você. Porque compartilhar a sua experiência pode ajudar outra pessoa. Pode ser o sinal que alguém mais precisa. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Toda semana compartilho métodos, ensinamentos e práticas ancestrais que estão ajudando milhares de pessoas a recuperar o controle da própria vida. Aqui você não está sozinho. Aqui caminhamos juntos. Seus inimigos estão vencidos. Sua paz voltou. E agora começa o seu novo ciclo.